Brain Talks Podcast, mais uma sessão, mais um episódio, agora com a riquíssima em saúde, em beleza, em dinheiro. Aí não, eu gostaria, mas não sou. Obrigado aí pela tua presença, doutora Regina Kanzi. Para vocês que ainda não conhecem e vão conhecer uma mulher brilhante assim, que tem meu grande respeito, carinho, te conheço há bastante tempo, sabe o quanto que eu sou fã seu. Eu sou fã de um monte de gente, porque eu também só trago aqui gente que não dá para falar que é mais ou menos, né, galera? Vocês estão vendo aí a qualidade, que eu acho que isso é o diferencial, é trazer gente boa, tá gente boa do nosso lado. Então eu tenho a felicidade de ter essa pessoa aqui do meu lado. Eu que agradeço, Flávio, porque eu também sou tua fã, você sabe disso, há muito tempo, inclusive. Gente, esse episódio, a Regina ela palestrou na última edição do Brain Talks, que foi incrível, né? Foi você, a Renata também palestrou, a Shona Weintraub. Então foram 3 mulheres que cada uma em vertentes, em áreas diferentes, mas que se conversam em muitas coisas. Então, Rê, obrigado pela tua presença. Como vocês sabem, o objetivo desse episódio do Brain Talks é a gente estender um pouquinho o tema que você trouxe, que foi super importante. Você falou sobre o balance, né, sobre vida pessoal e profissional. E a gente tem um tópico aí dentro desse balance muito importante para as pessoas. Mas antes de eu continuar falando aqui, eu quero que você se apresente para quem ainda não te conhece. Perfeito. Bom, eu sou a Regina, eu sou médica cardiologista, intensivista, trabalhei na indústria farmacêutica aí por uns 6, 7 anos, como consultora médica. Foi lá que eu tive a oportunidade de juntar o meu conhecimento clínico com outros conhecimentos que eu adquiri, como na área de marketing, na área de regulatório. Aliás, interagir com todos esses novos conhecimentos, assim, me deixou fascinada. Porque eu sou uma pessoa, como você sabe, né, Flávio, apaixonada por aprender. Eu gosto de aprender coisas de diferentes áreas, inclusive além da medicina. Fiquei um tempo, então, na Pharma, que tem um modelo de negócio bem particular, e aí migrei para a indústria de medical devices, onde eu fiquei focada na área de treinamento, que é uma paixão. E, assim, conheci um outro modelo de negócios que também é extremamente fascinante. Então, esse novo mundo, para mim, esse mundo corporativo, me deu a oportunidade de juntar o conhecimento clínico com o outro conhecimento que eu não conhecia, que era o outro lado. E que por uma formação, né, a exigência de formação do médico, que é muito rígida, tudo, ele acaba não tendo essa visão de um negócio, o empreendedorismo, gestão financeira, como compor um mundo corporativo, como ele opera, como ele funciona. Exato. E o fato de você estar no mundo do corporativo dentro do setor da saúde e o teu olhar como médica, né, porque a gente é tudo, né? No teu caso, você é médico, mas você também é paciente. Sim. E agora você também é executivo do mundo corporativo. Então, assim, eu acho que tudo isso te traz um olhar sistêmico bem interessante e diferente. Exato. E além disso, você falou uma outra coisa que eu percebo, né? A Rê não para de estudar. Você sempre está estudando. Sim. Na verdade, hoje não dá para não parar de estudar, né? Não dá. Senão você se torna obsoleto. E você também recentemente fez uma especialização em neurociência. Isso, fiz. Fez sentido para você entender isso? Total. Como você falou, não para de estudar. Eu acho que isso é uma tendência. Se você parou de estudar, você morre em qualquer área. Você se torna ultrapassado. E eu fiz uma pós em neurociência e futuro sustentado de pessoas e organizações lá na Santa Casa de São Paulo. Então foi algo assim extremamente valioso para minha formação e que eu consigo aplicar aí no meu dia a dia. Legal. Rê, vamos entrar no tema. Por que é tão difícil, na verdade, sempre foi, eu acho que está mais, mas eu quero te ouvir, o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, que foi o tema da tua palestra. Bom, eu acho que por vários motivos. Acho que existem questões externas e internas. As questões externas é que, assim, o mundo mudou completamente, especialmente após a pandemia, durante a pandemia e após a pandemia, e também por questões internas, porque às vezes as pessoas também não conseguem se colocar limites. Eu posso falar isso de carteirinha, porque eu já perdi esse limite muitas vezes, e quando você perde esse limite, você sente a consequência, aí talvez você acorde. Mas eu acho que existe aí fatores externos e fatores internos que contribuem para que o tema seja tão complicado. E aí, dentro desses fatores, se a gente parar... Bom, você primeiro na palestra, eu lembro que você usou um storytelling,
né? E você também começou com uma pergunta muito interessante, que é o que o cérebro tem para contar sobre isso. Fala um pouquinho mais sobre isso. Bom, quando a gente perde, não só quando a gente perde aí o limite entre o equilíbrio, na verdade, entre a vida profissional, trabalho, a gente acaba se estressando de uma forma acentuada. E o problema é que quando a gente fica estressado, assim, a gente tem um estresse crônico, isso vai dar repercussões em todo o corpo, inclusive no cérebro. E aí a gente perde essa capacidade de performar. Porque performance, cognição e cérebro, na verdade, eu sempre falo, né? A gente é nosso cérebro. Entender ele é entender você. Exatamente. Então, quando a gente entra no processo de estresse crônico, a gente tem aí uma série de alterações estruturais, alterações químicas, alterações cerebrais em determinadas áreas do cérebro que fazem com que a gente acabe performando menos. Então, por exemplo, a gente tem aqui aquela área atrás da testa, que é chamada de córtex pré-frontal. As conexões no córtex pré-frontal se tornam enfraquecidas. E essa área, Flávio, ela é responsável, você bem sabe, sim, responsável por planejamento, criatividade, foco, atenção, flexibilidade, metacognição, que é você ter a capacidade de pensar sobre seus próprios pensamentos. Tudo isso, quando se torna enfraquecido, faz com que você performe menos. Então você vai percebendo isso. Além de que também a gente perde, claro, a capacidade de regular a nossa parte emocional, né? A gente tem aí uma outra estrutura que nós chamamos de amígdala, que ela fica funcionalmente mais, vamos dizer assim, as conexões internas ficam aumentadas, e isso faz com que seja mais difícil também da gente controlar os nossos impulsos, né? Porque controle inibitório, porque ele se correlaciona também. O córtex pré-frontal e a amígdala se conversam, mas se a conexão do córtex pré-frontal para a amígdala se torna mais fraca, aí por conta de todas as alterações aí de estresse crônico, fica mais difícil de você controlar os impulsos. Rei, você falou dos fatores internos e externos, Sim. E eu gosto muito disso, porque é sabido que o ambiente tem uma influência muito grande no nosso comportamento, né? E quando eu falo ambiente, eu me refiro a todo tipo, clima, né? Então você falou muito bem. A pandemia modificou o ambiente. Modificou totalmente. E se modificou o ambiente, a gente teve que entrar nesse ambiente, não era uma escolha. Não. As pessoas tiveram que se adaptar a um novo ambiente de trabalho, que foi do trabalho para casa. Automaticamente, o aumento no mundo digital, né, em especial de chamadas de vídeo, etc., um estudo muito interessante com relação às pessoas que ficam com a câmera ligada, se sentem como se estivessem numa palestra ao vivo, porque aciona a amígdala, dá medo. Então as pessoas tendem a ficar com medo, por isso que o que você tem que também, a gente discutir isso, porque você tem que saber como que eu enfrento esse medo, porque é importante você ligar a câmera, porque a gente está saindo de uma comunicação agora que era só voz, né? Então tem que, até quando eu vou confrontar esse medo para ligar a câmera e conseguir lidar nesse novo ambiente. Fala um pouquinho mais sobre o ambiente e os fatores internos e externos que alavancam o estresse. Bom, essa questão do ambiente, realmente, a questão da pandemia, a gente teve escolha. Você tem que enfrentar. Isso, por si só, bom, toda a situação da pandemia já foi bastante estressante, a questão de doenças, são coisas que nós não controlamos. Sim, fatores que a gente perde muito tempo em fator que não está na nossa área de controle. Exatamente, né? A gente teve que se adaptar e ponto. Né? E acho que entra também muito uma capacidade do córtex pré-frontal de flexibilidade cognitiva. Você teve que se adaptar, não tem jeito. Quem não se adaptou realmente acabou indo mais fácil também para a questão de estresse. Agora, questões internas. Sobre questões internas, tem questões relacionadas ao comportamento, perfeccionismo, crenças limitantes, as neuroses de cada um. Então, isso tudo acaba fazendo com que você seja mais suscetível a desenvolver um estresse crônico. Como você lida com as situações, como você reage. Às vezes é muito mais como você reage do que a situação em si. Tem situações, por exemplo, até o próprio fato de a gente ter que se adaptar às videochamadas. Ok, eu vou ter um certo receio, é novo, mas você tem que enfrentar. Agora, se você tem uma reação, não, eu tenho que sempre estar perfeito no vídeo. Aí nunca vai, eu não, sabe, sempre você tem um C, vai ser sempre muito pior. E aí você vai tentar fugir da situação. Então, a forma como você reage é a forma como você vai também gerar o estresse em você. Você falou uma coisa muito interessante, a gente estava tomando um café antes de começar a gravar, né?
porque é assim, eu sou muito elegante com meus convidados, então antes da gravação, a gente tomou um café, lógico que o café quem pagou foi eu. E a gente estava conversando do que a gente falou da dosagem do estresse, né, do cortisol. Você falou, não, Flávio, o cortisol é uma consequência. Exato. Né? Então não é, porque eu até falei, então a pessoa mede o cortisol e depois não, é o contrário, né? Fala um pouquinho sobre isso, porque também tem várias crenças sobre cortisol, ele é bom, ele é mal, depende da dosagem, mas fala um pouquinho dessa consequência. Não, o cortisol, ele não é do mal, tá, gente? Calma, não é do mal. O cortisol é uma consequência de uma ativação de todo o circuito neuroendócrino devido a uma resposta ao ambiente. Ao que a gente entende como uma ameaça. Inclusive, é algo fisiológico. O estresse é fisiológico. Né? Ele faz com que o teu corpo se prepare para poder lidar com a ameaça. O problema é quando você tem isso ativado de forma prolongada. Né? Então, aí sim, a gente tem as consequências, não só questões relacionadas ao cortisol, mas também as catecolaminas. Então, a gente tem aí palpitação, aumento de pressão arterial. Isso de forma prolongada vai levar a outras consequências. Alterações do sistema cardiovascular. Mesmo o cortisol também, quando ele está alto de forma prolongada, pode gerar maior risco aí de desenvolvimento de diabetes. Também a gente tem consequências cerebrais, né? Então, tudo que é de forma demasiada vai gerar uma consequência ruim. E não é questão, eu vou saber se eu estou estressada medindo o cortisol. Eu acho que eu entendo que a gente precisa se conhecer. Primeira coisa, conhecer, não é um exame que vai falar como você, que é um ser complexo, está. Ou seja, conhecer quais são os seus agentes estressadores que pode ser desde um chefe ou de uma empresa que você não está mais, pode ser dentro de casa, são vários, né? Sim, são vários. Você tem que se conhecer, você tem que se perceber. Primeira coisa, se perceber. Né? Mas será que eu reagindo dessa forma, por que eu estou reagindo assim? Porque eu estou muito irritada. Estou super irritada. Por que você está irritada? Você tem que tentar entender a causa. Você tem que se perceber. Eu acho por isso que eu não gosto muito dessa questão. Não, vamos fazer um exame do cortisol para saber se antes disso, não. Se percebe. Primeiro tem que se perceber, se conhecer, identificar fatores que desencadeiam aí esse estresse crônico, para poder depois aí tomar uma medida que realmente resolva. Né? Um exame simplesmente vai resolver. Acho que é muito mais amplo do que isso. Rê, você apresentou alguns estudos muito interessantes, né? Se não me engano, a risco cardíaco, que você acabou de falar. Quais para você são os estudos que mais chamaram a atenção com relação a estresse? Bom, o estresse crônico está ligado aí ao surgimento de doenças cardiovasculares. E como o estresse crônico gera também um baixo grau de inflamação, é aquela coisa que você não... É assintomático, né? É assintomático, mas está lá. Isso vai gerar realmente, as doenças cardiovasculares, eu já mencionei, mas também pode gerar câncer, pode gerar diabetes, pode gerar doenças mesmo psiquiátricas, ansiedade, depressão. Isso tudo é muito ruim, né? Inclusive, é uma cadeia. Também pacientes que acabam desenvolvendo ansiedade, depressão, não tratam. Isso também pode gerar risco de demência. Então, uma coisa vai puxando a outra. E fala um pouquinho sobre, você apresentou também de forma muito legal o telômero. Explica para as pessoas, né, o que é o telômero e o que indica ele, né? A alteração dele, que pode ser indicada. Na palestra até eu tinha feito um slide assim, será que as tuas células estão te escutando? E elas estão te escutando. Elas se escutam. Elas respondem. A gente às vezes não percebe, mas elas respondem. Então, o telômero, a gente tem os cromossomos, tá? Nós temos 23 pares, e na pontinha desses cromossomos a gente tem umas sequências de DNA que nós vamos chamar de telômero. Imagine o cadarço de um sapato. Aquela pontinha onde tem o plástico que protege seria o telômero. Quando esse plástico ele fica danificado, a gente tem uma deterioração dessa ponta aí no cadarço, certo? É a mesma coisa do cromossomo. A consequência disso é que a gente tem aí, pode ter um encurtamento desses telômeros, e isso gera alterações nas expressões genéticas. Então a gente pode ter aí o surgimento de algumas doenças. Já foi comprovado, inclusive isso foi tema de prêmio Nobel de Medicina,
que quando nós temos aí alterações desses telômeros, essas alterações podem levar aí ao surgimento de doenças crônicas. Então, o que pode levar a alterações desses telômeros? Pensamentos negativos. Parece algo muito, né? Nossa, isso parece tão metafísico. Não, realmente pode levar. Não é metafísico. Não é, isso é ciência. Ansiedade, depressão. Inclusive, tem estudos que mostram que quanto mais tempo se passa com episódios de ansiedade e depressão, menores são os telômeros vão se encurtando mais. Um encurtamento dos telômeros. E isso é muito ruim, isso acelera o envelhecimento, acelera o aparecimento de doenças. Então, por isso que quando a gente está com um problema, uma saúde, a gente tem uma enfermidade, aí, uma doença psiquiátrica, né, são doenças psiquiátricas, precisa fazer tratamento. Não pode, não vou, isso não é nada. Porque o corpo vai dando sinais, né? O corpo vai dando sinais. O corpo sempre fala. É a gente que não percebe. E você tocou num ponto que a gente vê, tá mais conectado com isso, a gente vê que muita gente, o corpo está dando sinais de doenças psiquiátricas, né, relacionadas à mente. Então a gente está falando que desde o começo, um aumento de um transtorno de ansiedade, ou um período maior de depressão, de tristeza, e as pessoas tendem a ter resistências a procurar isso no começo, né? É como se fosse o câncer, né? Hoje, claro, a gente consegue no câncer identificar num estágio mais precoce. Mas como que você vê isso? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de correr atrás ainda quando está no estágio inicial e precisa ir para o estágio... Porque é preconceito. É um preconceito ainda. Muito preconceito. Não, eu sou uma pessoa fraca. Vê como fragilidade. Vê como fragilidade. Não entendem, por exemplo, se você tem... Que é químico. Exato. Se você tem pressão alta, você vai aonde? Você vai tratar a pressão alta. Exato. Se você tem ansiedade, você tem que tratar a ansiedade. Eu não estou falando tratar sempre... Não estou falando sempre de medicação. Isso, mas pode ser necessário. Pode ser necessário. E aí existe um outro problema também. Tem gente que não quer... não vou tomar medicação. Não vou. Psiquiatra, não vou. Não, tem que ir. É psiquiatra, é psicólogo. Porque ninguém melhor do que ele vai indicar o tratamento certo de acordo com o que você tem. Exato, é uma tríade. É psiquiatra, psicólogo, tem que ter muita terapia também, porque tem muita coisa que é gerado por padrões de pensamentos distorcidos, né? Então, uma tríade é paciente, psiquiatra e psicólogo. Tem que fazer. E provavelmente vai ter que ter, e você é o principal elemento, porque vai ter que ter mudança de vida. Tem que ter mudança de vida. De hábito de vida, quero dizer. Tem que ter. O paciente tem que querer. Primeiro, ele tem que se conhecer, ele tem que se perceber. Ele tem que ver o que ele precisa mudar na vida dele. Entendeu? E você acredita, claro, que nessa mudança de hábitos que a gente vai ter que ter de vida, eu gosto muito de falar que sempre quando você quer mudar um hábito, para mudar um hábito, é determinante o ambiente onde aquele hábito acontece. Então, não tem mudança de hábito se não tiver mudança de ambiente. O que eu quero dizer com isso? Você quer mudar o hábito alimentar. Beleza. Se você não mudar a tua geladeira, como que você vai mudar o hábito alimentar? Porque o ambiente... Então, as pessoas falam, por que eu não consigo mudar determinado hábito? Porque o agente maior para a mudança de hábito é o ambiente onde aquele hábito acontece. Então você tem que mudar o ambiente. Eu quero ler. Legal, como que é o ambiente hoje que você lê? É um ambiente muito frenético, com muito... Você não vai conseguir nunca ler nesse ambiente. Você tem que procurar um outro ambiente para criar o hábito da leitura. Isso serve praticamente para mudança de hábito, quase todas, eu diria. Quando a gente fala de ambiente, tem a famosa epigenética, né, que é a influência do meio. O quanto que o ambiente influencia nos nossos estresses, no nosso agente estressor? Bom, se você comentar em relação a ambiente de trabalho, se você tem um ambiente de trabalho que não te ajuda com a questão de segurança psicológica, que você sente como muito ameaçador, não seja ameaçador. Ou que te promove a insegurança o tempo todo, porque a gente precisa de segurança. Exato. Aí começa a se tornar complicado, porque realmente você não vai performar. Não vai performar e você vai se estressar. Performance, eu adoro essa palavra, você sabe o quanto a gente gosta disso, né? A gente sempre tem um olhar muito peculiar para os performáticos versus os não. E eu acho que é o eixo central. Quando a gente analisa os performáticos, existe quase que uma coincidência de que os performáticos na vida profissional, eles também são performáticos na vida pessoal. Faz sentido isso para você?
Olha, faz sentido, mas assim, eu já vi muita gente também ser excelente profissional e um caos na vida pessoal. Não acho que é uma regra que sempre funciona. Normalmente as pessoas realmente que são performáticas acabam tendo também um sucesso pessoal grande, mas eu já vi algumas pessoas que seguem essa regra, assim. Não tem uma correlação exato, 100%. Não tem uma correlação 100%. Tá. E Rê, uma pergunta. Se você pudesse dar uma recomendação, né, para as pessoas terem um melhor gerenciamento do seu estresse, o que as pessoas devem fazer, e para equilibrar melhor, fazer um balance melhor entre vida pessoal e profissional, qual que seria a tua recomendação assim, hoje? Olha, acho que seriam algumas recomendações. Algumas, porque não é... Porque é um assunto complexo. Primeiro, se perceba. Pare e pense sobre suas atitudes. Acho que a primeira coisa, autoconhecimento. Autoconhecimento é fundamental. Procurem autoconhecimento. Autoconhecimento é vida. Segundo, percebeu que está estressado? Para, respira. Parece bobo. Você mostrou até um estudo de mindfulness. Parece bobo, mas respire, tem que respirar. Quando a gente está estressado, quando a gente está ansioso, a respiração se torna superficial. E quando a gente respira, oxigenação cerebral. Você ativa uma parte do sistema nervoso, que chama parasimpático, que dá um calm down aí no seu organismo. Isso é importante. Não é aquela regra simples. Inspira 4 segundos, mantém aí por mais 4, expira em 6 a 8 segundos. Funciona. Outra questão, exercício. A gente precisa fazer exercício. E existe uma Regina pós-exercício e antes de exercício, não existe? Você é a prova viva de que... Não, eu sou a prova viva. E eu fui pelo exercício, o exercício não foi nem por conta do estresse, uma luxação de patela. Mas mudou a minha vida. Você faz até hoje e é regular. Né? É regular, assim, eu tenho aí minhas 2 vezes por semana que eu vou fazer minha musculação e sinto muita falta quando eu não faço. E assim, isso impacta no meu humor, isso impacta no meu bem-estar, no meu sono, sabe? Exercício faz muito bem. A gente sabe que tem liberações aí de fatores cerebrais que ajudam a melhorar as conexões. Então, precisa sim fazer exercício. Fora, claro, como cardiologista, tem que falar que ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares. Então, a gente já falou do exercício, falamos do... E alimentação, do ponto de vista bioquímica, né? Porque a gente sabe que o meio, eu estou falando de 2 meios. O meio, a gente falou aqui do meio externo, né? Mas tem o meio interno que é o nosso corpo. Então ele está o tempo todo, ou seja, o que a gente come, não só o que a gente pensa, que eu gosto muito disso, mas o que a gente pensa, pensar sobre o que a gente pensa, metacognição, mas o que a gente come. Hoje tem muito conhecimento sobre toda a cadeia bioquímica dos alimentos, né? Avançou bastante essa área também. Como que você vê uma ampliação da consciência alimentar? Bom, assim, claro que é fundamental. Né? A gente precisa procurar sempre se alimentar da forma mais saudável. Então, no mundo que se tem tantos processados, tanta fritura, tanto carboidrato, a gente precisa tomar cuidado. Tanto açúcar. Tanto açúcar, exato. A gente precisa tomar muito cuidado. A gente precisa ingerir mais verduras, legumes, fazer o consumo não exagerado também de carnes. Mas com bastante cuidado. Mas com bastante cuidado. Realmente procurar nutrir nosso corpo. Né? A gente precisa aí dos aminoácidos, precisa das vitaminas, para tudo poder funcionar da forma adequada. E a gente sabe também que uma forma que a gente se alimenta impacta a saúde intestinal, e a saúde intestinal impacta todo o corpo, inclusive a saúde cerebral. Então, assim, a questão da alimentação é super importante. Uma outra questão também que você tinha comentado anteriormente, mindfulness. Mindfulness foi algo que eu descobri também que foi fantástico, né? Que é uma... Assim, eles falam como meditação, não é bem uma meditação, né? Se você for ver o sentido mesmo, é um treinamento de foco e atenção que faz super bem. A gente sabe que aumenta a substância cinzenta, reduz o tamanho de amígdala, então você tem aí todas as funções do córtex pré-frontal mais fortalecidas, tá? E isso ajuda muito no gerenciamento do estresse, ajuda demais. Para começar a fazer o efeito, tem que ter pelo menos 8 semanas, você fazer 8 semanas todos os dias.
Senão não é significativo, não traz efeito. Exato. Né? É que nem qualquer atividade na academia. A pessoa não vai treinar um dia e vai ter uma resposta. Exato. Os estudos demonstram... Mudança de hábito exige tempo. Exato. Benefícios após 8 semanas de treinamento. Então a gente precisa ter persistência. Como tudo na vida. Como tudo na vida. Ô Rê, pra gente caminhar agora pro final, quando você fala no primeiro estágio, que eu concordo, que é buscar o autoconhecimento, qual recomendação você dá para buscar o autoconhecimento? Sabe por quê? O que me preocupa, eu acho que também te preocupa. Tem muita besteira por aí. E quando a gente fala autoconhecimento, você tem inúmeros livros, né? Aqueles famosos autoajuda. Não vou falar que não tem livro bom de autoajuda, eu acho que tem livros bons. Eu também não gosto nada de determinismo nem totalismo, né? Falar que é assim, não existe isso. Tudo tem um desvio padrão, né? O famoso desvio padrão. Mas como que você recomendaria uma pessoa que ouviu o nosso podcast, ou está nos assistindo, e ela fala, tá, eu quero buscar o autoconhecimento. Por onde começar? Se a pessoa está perdida, o que ela tem que fazer? Olha, pra mim tem que começar pelo básico. Se perceber. Tá. Se perceber. E para isso, suas próprias atitudes. Tá. Você tem que observar as suas próprias atitudes. E sem autossabotagem, né? Não, sem autossabotagem. Se perceber. Se propor, não, eu vou começar a me perceber mais. Vou perceber minhas reações, como eu converso com as pessoas. Tô me sentindo, perceber as emoções. A gente tem dificuldade de fazer leitura das emoções. Pra fazer leitura das próprias emoções. Que é simples, é como eu tô me sentindo. Como eu estou me sentindo. Pô, tô um pouco irritada. Tô triste, tô triste. A gente tem que fazer esse questionamento, a gente tem que buscar. Porque não adianta você pegar um livro e ficar lendo se você também não se olha. Primeiro olha pra você. E para isso, às vezes, ter um papel e caneta é fundamental, né? Porque... Registra. Eu também concordo. Porque você pensa, talvez você esqueça. Se você registrar esses momentos que acontece, fala, olha, pensa, né, sobre isso. O que me irritou? Anota tudo e depois faz uma análise. Faz um diário, é uma espécie de diário. Eu acho que assim, é fundamental. Depois você olha e vai ver, nossa, eu me senti assim naquele dia e tal. E aí buscar o porquê fez isso e tentar, claro, falar, poxa, eu preciso de ajuda. Vou buscar ajuda. Vou buscar um terapeuta. Vou buscar algo mais. Mas primeira coisa, se conhecer. Tá. Se perceber. Muito bom. Eu acho que é um papo para muita coisa. Dá para ter uma aula. Aliás, você veio dar uma aula disso também, né, no curso. Foi brilhante. Para a gente caminhar aqui pro final, qual que é a mensagem final? Você já deixou um monte de mensagem, mas qual que seria uma mensagem final que você daria para todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo? Então vou ser bem sucinta. Respire, medite e se exercite. É um bom começo, né? É um ótimo começo. Já vai melhorar bastante aí sua vida, já vai te ajudar a gerenciar o estresse. E, claro, se perceba. Legal. Obrigado aí pelo nosso papo, viu? Eu que agradeço, Flávio. Brain Talks, neurociência ao alcance de você e de todos, com Regina Kanzi. Até a próxima. Valeu!